pessoal. Eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo a Tatiana. Olá. O Guilherme. Olá. E a nossa convidada, Cláudia Maier. Olá. A Cláudia, nossa convidada, é editora-geral da editora Monstro dos Mares. E hoje está aqui reunida conosco, pesquisadores das imagens e seus imaginários, para a apresentação do nosso primeiro episódio de 2021, destacando o ano 2 da pandemia. Retornando das férias, então, vamos apresentar o 7º episódio da temporada, Edward Hopper e o cinema. Vale lembrar, como eu sempre faço, aos que nos escutam pela primeira vez, que no primeiro episódio dessa temporada nós abordamos com mais atenção a produção artística de Hopper, suas características e relações com o cinema. Então, se não nos escutou ainda, dá uma conferida no primeiro episódio antes. Hoje nós conversaremos sobre o filme Paris, Texas, de 1984, do diretor Wim Wenders. Um assumido admirador das obras de Hopper, assim como o diretor que nós abordamos nos episódios 5 e 6, o Todd Haynes. A nossa escolha recaiu sobre esse filme, especialmente por ele apresentar paisagens que são diferentes da ambientação metropolitana dos filmes anteriores. As longas estradas, os diners à beira da estrada e as bombas de gasolina de Paris, Texas, também são temas hopperianos. E nesse filme em especial, os trilhos do trem têm um destaque que já na primeira cena os apresenta com muito destaque, né? Numa câmera de baixo para cima, destacando os trilhos e o próprio trem. Como nós já comentamos em outros episódios, né, os trilhos, o trem, o deslocamento quase frenético do personagem no início, associados ao silêncio, remetem ao imaginário moderno estadunidense da primeira metade do século XX, assim como as obras de Hopper. Já repetidamente nós temos marcado essa questão. Hopper, na sua produção artística, ele problematiza principalmente a solidão, o vazio existencial, o niilismo proporcionado pelo American Way of Life. Mas sobre esse filme em especial, Paris, Texas, vou chamar a Tatiana para nos falar mais um pouquinho sobre ele. Bueno, o Wim Wenders, então, um diretor alemão, nascido em Düsseldorf em 1945. Ele é um dos nomes mais conhecidos do chamado novo cinema alemão, que marcou aí principalmente as décadas de 60 e 70. Outros nomes que a gente pode citar, o Herzog, o Rainer Fassbinder, a Margaret von Trotta. Então, é um diretor bastante premiado e bem recebido pela crítica. No quesito Oscar, ele nunca ganhou, mas foi indicado 3 vezes. Por documentários, o Sal da Terra, o Buena Vista Social Clube e o Pina. Então, já destacando que o Wim Wenders é um diretor que, além de ficção, ele produz bastante documentários. Ele tem uma obra, né, bem extensa. Ganhou também alguns prêmios em Cannes, melhor diretor por Asas do Desejo, o grande prêmio de júri por Tão Longe, Tão Perto, e a Palma de Ouro, melhor filme, Paris, Texas, que é o filme da nossa discussão. Então, esse filme de 1984, ele foi inspirado pelas Crônicas de Motel do escritor Sam Shepard e adaptado para o cinema por L.M. Kit Carson. O filme, como uma curiosidade, ele foi dedicado a Lotte Eisner, que era uma autora alemã e escreveu um livro bem importante sobre cinema alemão chamado A Tela Demoníaca. Fica a dica. Na direção de fotografia, tem um colaborador constante do Wim Wenders, que é o Rob Miller.
E na música, que é um elemento bem marcante do filme, né? Cooder, que é outro que trabalhou com o diretor mais de uma vez. Então, a história, né? Ela vai focar na jornada do Travis Anderson, interpretado pelo Harry Dean Stanton. E o filme inicia com esse personagem vagando pela paisagem do deserto. Quando ele é encontrado, a gente descobre, né, que o Travis estava perdido, sumido, por 4 anos. Que ele tem um filho de 7 anos, que mora com o irmão Walt, interpretado por Dean Stockwell, e por sua esposa Anne, interpretada pela atriz francesa Aurore Clément. A mãe do menino é interpretada pela Natasha Kinski, mas a gente só vai conhecer ela e saber o que aconteceu com ela e a relação dos dois na última parte do filme. Porque isso é um mistério que o filme vai levando, né, até os momentos mais finais, ali, digamos 40 minutos finais talvez, né. Eu diria que talvez ele tenha 3 grandes momentos. Esse inicial aí, que como esse personagem é apresentado, vagando, o momento que o irmão o encontra e o leva para sua casa na Califórnia, e ele se encontra com o irmão, com a cunhada e com o próprio filho. E depois, quando o Travis vai em busca da Jane, que é a Natasha Kinski, que é a mãe do menino, junto com o menino. O terceiro ato final, né? Eu encontrei uma dissertação muito interessante de um moço que eu acho que é português, que é da Universidade de Lisboa, a dissertação, que ele vai trabalhar com Wim Wenders e a influência da cultura americana na obra de Wim Wenders. O nome dele é Gonçalo Miguel Martins Gomes, nós vamos deixar nas notas. E ele vai dizer: as paisagens desertas de Paris, Texas, evocam o precursor do road movie, o western. O deserto e o cinema estão inseparavelmente ligados aos viajantes do final do século XIX. E, junto a isso, eu queria dizer que é um tema, esses viajantes, esses homens que vagam, porque principalmente está na figura do homem, esses homens que vagam pelo espaço, seja aí o oeste estadunidense, as estradas, as cidades, é um tema recorrente no cinema estadunidense, que o Wim Wenders, digamos, tem esse interesse também, né? Porque não é só no Paris, Texas, então ele traz essa discussão no Paris, Texas, esse personagem, mas ele tem tantos outros, né? O Wim Wenders afirmou que eles percorreram de carro pela fronteira entre o México e os Estados Unidos para encontrar as locações do filme, e ele tentou, então, apresentar vários tipos de paisagens ao longo, né, do Paris, Texas. Eu acho que ele consegue. Ao longo do filme, tu tem variadas paisagens, né, dos Estados Unidos diferentes, assim, diversificado, entre aquele deserto inicial, a Califórnia ali, que é um subúrbio ali que ele mora, sim, o irmão, e aí tu tem Houston, né, no terceiro ato do filme. O diretor, inicialmente, ele tinha a ideia de fazer um filme que percorresse o território completo dos Estados Unidos. Mas aí o Sam Shepard convenceu ele que não. Aí cito o Sam Shepard. Era de opinião ele falando do Sam Shepard, era de opinião de que nós deveríamos limitar ao Texas. O Texas era América em formato pequeno. Então, a partir dessa afirmação do Sam Shepard, ele se convenceu que eles deveriam ficar no Texas, né? Interessante para pensar os Estados Unidos hoje. Então, assim, algumas críticas que eu li, assim, para me preparar aqui para o episódio, afirmava, assim, que o filme fala sobre solidão, sobre lidar com questões não resolvidas do passado, sobre um homem sem raiz que vaga pela paisagem. E destaco uma fala do crítico Roger Ebert, que ele afirmou que o Wim Wenders é um diretor que geralmente tem uma preocupação, boto umas aspas, com homens perdidos. Ele, inclusive, usa Lost Men, que então procuram por respostas na vastidão das cidades estadunidenses. E aí, não só, né, porque também no território europeu, né, em filmes como No Decurso do Tempo e Alice nas Cidades, que tem essa, não só nos Estados Unidos, mas também esses homens na paisagem europeia, né?
Homem sem raiz. Homens sem raízes, a busca de algo, mas nunca efetivamente, né? Não satisfaz, nunca encontram. Sempre Uma insatisfeitos, busca. E, bom, essa vai ser uma também dos temas, né, da nossa conversa mais pro final. E o Rogério Pereira, no texto que ele escreveu sobre Wim Wenders, ele afirmou: os personagens de Wim Wenders estão geralmente em trânsito, errantes, desenraizados, em busca de suas verdadeiras identidades. Em muitos desses filmes, como é o caso do Paris, Texas, essa busca vai se dar em duplas. Então, a gente tem, no caso do Paris, Texas, o pai e o menino. No decurso do tempo, a gente tem dois homens que se encontram na jornada e partem. Tem um amigo americano, que também são dois homens. Então, ele realmente a gente vê como isso sendo recorrente. Mas eu acho, sem querer te interromper, Não, já por favor. interrompendo, eu acho que é interessante, assim, que essa jornada que não tem fim já fica clara na primeira cena, focando aquele trilho, aquele trem. Sim. E numa câmera que dá destaque, né, a essa questão da passagem, da viagem. Do quão perdido ele está, porque Exato. É um território imenso, né? Então, esse território refletindo. Até o menino da dissertação, ele fala na questão de refletir a questão de uma paisagem interior. Como o Wim Wenders faz esse jogo também. Sim. Da paisagem refletindo os sentimentos dos personagens, né? Então, assim, essas questões, elas se apresentam nesses filmes de estrada, nesses filmes de jornada do Wim Wenders, e também na fascinação que ele tem por trens, né? É impressionante, assim, vendo mais filmes do Wim Wenders, a quantidade de imagens, assim, cenas que se passam em trens, ou filmando trilhos de trens, enfim, é bem recorrente. E esse crítico, Rogério Pereira, ele vai falar que, então, esses trens simbolizariam a viagem, a provisoriedade e a busca. Exatamente o que eu ia falar, né? Temas que são recorrentes na obra do Hopper e nas paisagens, né, que o pintor trabalha, né? Reproduz nas suas imagens aí dos trilhos, dos lugares de passagem. Então, muitos desses textos que eu li, assim, que a gente vai colocar nas notas do episódio, apontam, então, para a relação do Wim Wenders com a cultura estadunidense, né? E o Paris, Texas, sendo um dos filmes na filmografia do diretor que vai refletir isso. Nessa dissertação que eu mencionei, que também vai estar nas notas, ele vai trabalhar, o autor, muito interessante a maneira como ele trabalha, e ele também vai falar da relação do pós-guerra na Alemanha e da influência dos Estados Unidos, da cultura americana na Alemanha Ocidental, e como isso também se reflete aí nos interesses do Wim Wenders e como o Wim Wenders também dialoga com essa cultura. E não só o Wim Wenders, né? O Fassbinder também, um grande apaixonado pelos melodramas hollywoodianos, né? Também dialoga com essa cultura estadunidense. Então, o fascínio do diretor pelo Hopper é um dos exemplos. Mas esses temas, imagens e paisagens se apresentam ao longo da obra em filmes como Alice nas Cidades, que é parte da trilogia de road movies que ele fez na década de 70, e também em filmes como O Amigo Americano. Então, passo aí a bola para Cláudia falar um pouco dessa relação aí com o Hopper. In front of Edward Hopper's paintings, I always get this feeling that they are frames from movies that were never made. Abre aspas. Em frente às pinturas de Edward Hopper, eu sinto como se elas fossem frames de filmes nunca realizados. Fecha aspas. Essa é uma declaração do Wim Wenders, que aparece no início do trailer de um filme, um curta-metragem, intitulado Duas ou Três Coisas que Eu Sei sobre Edward Hopper. Então, um filme, como eu disse, um curta-metragem em 3D, que foi comissionado pela Fundação Suíça Baylor, apresentado durante a exposição intitulada Hopper, entre janeiro e maio de 2020.
Nós não encontramos o filme completo na rede. Vamos deixar o link tanto da vernissage, né, abertura da exposição, quanto do trailer desse filme que o Wim Wenders fez especialmente sob encomenda para essa exposição. Quer dizer, eu acho que isso aí já deixa claro, né, sela a relação direta dele com as obras do pintor norte-americano. Queria fazer mais algum destaque. Além das paisagens, que já falei, que remetem a Hopper, uma outra questão que tem em Paris, Texas, que é muito hopperiana, é a paleta de cores. No início, nós temos o destaque das cores primárias e quentes, pontuando os deslocamentos do Travis, né, o do personagem. Com o desenrolar da história, como a Tati falou, é uma história que se desenrola em 3 atos, e esses 3 atos são pontuados por 3 ambientes distintos, né? Essa luz, ela se transforma. E o que começa como uma cor quente se transforma em cores frias. Essas cores frias, elas assumem a cena com destaque no final para as placas de neon. E aí remete diretamente à luz fria e focalizadora que o Hopper utiliza nas suas telas, né? E essa luz fria e focalizadora geralmente transforma, inclusive nós, se formos ficar próximos a esse tipo de luz, meio que nós nos transformamos em manequins, que é o que o Hopper faz nos personagens humanos que ele coloca, né, nos quadros dele. Então, esse detalhe, principalmente dessa luz fria, oriunda das placas de neon no final do filme, não tem como não relacionar a melancolia do clássico, né, do Hopper, Nighthawks, que nós já falamos sobre esse quadro muitas vezes, particularmente, mas já foi muito citado nos outros episódios. Então, agora eu vou chamar o Guilherme para conversar conosco e falar mais um pouquinho sobre o Hopper e sobre as suas impressões. É um filme sobre solidão, né? E essa solidão, ela é mostrada em 3 formas que eu percebi. Pelas palavras, também pelos silêncios e pelas cores, né? Como a Cláudia já começou a falar. Eu destaquei 2 pinturas do Hopper que eu percebi muito salientes no filme, elas são muito evidentes. A primeira é a Gas, de 1940, que mostra uma gas station numa rua com aquela sensação de tensão latente que a gente já falou em algum outro episódio aqui no podcast. Então, se você está nos acompanhando e já escutou os outros episódios, já deve ter ouvido a gente falar. E a outra, que é uma pintura que nós nunca trouxemos aqui, e que ela é, assim, super, super evidente nesse filme, que é Railroad Sunset, que é uma pintura de 1929. Hoje essa pintura ela está no Whitney Museum. Ela era da Jocelyn Hopper, né, a esposa do pintor, e ela acabou cedendo, enfim, dentre tantas obras, essa também para ficar exposta no Whitney. E a obra, então, ela traz 3 coisas em comum com o filme. A primeira delas é o sol, que é algo muito presente em várias cenas do Paris, Texas. As cores, trabalha com todas as cores do pôr do sol, desde as mais quentes às mais frias, onde o verde é bastante evidente. Eu vou deixar o link aqui do Whitney Museum para vocês verem a obra com alta resolução e lerem os textos sobre ela. A obra dentro do trem, numa viagem que ele fez com a Josephine, a esposa dele, para o Novo México. E, enfim, a gente já pode fazer o link dessa obra com os trilhos do trem que aparecem no início do Paris, Texas, né? E eu já trago uma frase do Wim Wenders, que ele é uma frase que uma autora trouxe num texto que eu vou deixar disponível na descrição do episódio, que é Diana Cipriano, que ela traz, então, uma citação do Wim Wenders, que ele fala que na altura que eu descobri o Hopper, me tornei um grande amigo de sua obra.
E daí, enfim, ela vai traçando paralelos entre o Hopper e o Wim Wenders e todas as produções dele, e também do Rob Miller, né, que era o diretor de fotografia do Paris, Texas, que também foi tocado pela obra do Hopper, partindo do Wim Wenders. Eu também trago aqui alguns elementos hopperianos para a gente discutir, depois vou abrir para discussão. E o primeiro deles é o imaginário norte-americano. Eu li um pedaço da dissertação que a Tati falou lá no início, e a gente ficou bastante chateados porque a dissertação fala sobre o imaginário norte-americano na obra do Wim Wenders e não cita em nenhum momento o Edward Hopper, né? Na verdade, deveria ser uma das pautas essenciais da dissertação. As cores, como a Cláudia estava falando, quentes e frias, mas especificamente o vermelho, o azul e o branco representando os Estados Unidos. Então, aparece em diversas cenas, tanto no início do filme, quando a gente vê o Travis usando o boné, com aquele fundo, ele tá com uma roupa que tem branco, o boné vermelho e o fundo tá o céu super azul. Já aparece ali representando a América. Em contraponto a isso, né, quebrando essas três cores, nós temos o verde, que é representado em várias cenas enquanto a distância, a realidade do sonho para o real, a quebra. E outros elementos, enfim, que eu trouxe aqui são as gas stations, que aparecem em inúmeros frames do filme, as diners, as roads, né, as próprias ruas, enfim, as próprias estradas. E os contrastes entre o urbano e o rural, né? Ali a gente conseguiu ver uma outra faceta das pinturas do Hopper, que também são muito abordadas, que é a parte rural, e que eu acho que a gente não aprofundou em nenhum outro episódio. E eu também trouxe, assim, que o Wim Wenders, de uma certa forma, ele expõe o capitalismo, né? Que usa dessa cultura visual americana, reduzindo ela a um caráter funcional para vender. Então, ele acaba, de uma certa forma, criticando isso com o filme em diversas cenas. Uma curiosidade, que o personagem do Walt, que é o irmão do Travis, ele trabalha com publicidade, assim como o Hopper já trabalhou no início da carreira dele. Acho que a gente fala disso também lá no primeiro episódio, em que ele trabalhava com ilustração publicitária. E o personagem do Walt, como eu tinha dito sobre o capitalismo que o Wim Wenders expõe, ele é o produto da sociedade americana por excelência, né? Aquele cidadão norte-americano que eles querem produzir para eles mesmos. Enfim, ele é um publicitário e toda a relação que ele tem na família, a família meio que perfeita, mas não tão perfeita, como a gente vai vendo ao longo do filme. E, enfim, acho que era isso. Agora eu deixo aberto para a gente continuar a discussão aí. Eu fiquei pensando na contraposição entre o sucesso do irmão do Travis e o fracasso do próprio Travis. Porque ele é apresentado como um fracassado a princípio, né? Como alguém que, como diz no filme, num determinado... Em termos de padrão. De padrão. Como diz num determinado momento lá do filme... Perdido num país imenso onde ninguém o conhece, algum lugar sem línguas ou ruas. Exato. Um enquanto o produto perfeito dessa sociedade americana e outro enquanto totalmente o fracasso disso, né? A margem desse padrão norte-americano de excelência. E o único momento que mostra que o Travis atingiu esse esforço padrão e que é o filme caseiro, é uma imagem, então Exatamente. Parece que nunca é a realidade, assim, né? Então é aquele filme caseiro que está repleto também das cores do vermelho, enfim, essas cores da bandeira, né? Exato, e uma curiosidade, gente, sobre esse vídeo caseiro aí, filmado em Super 8, né? Que o Travis o filme, as cenas elas aparecem bastante com as cores dos Estados Unidos, com o azul, o vermelho e o branco. Mas tem muito real. Exato, só que o Travis já está usando ali o verde. A roupa dele é vermelha com verde, então já mostra que tem uma quebra naquele padrão de cores, alguma coisa ia acontecer. Até porque eles já tinham um filho naquele vídeo. E no relato dele, mais pro final, ele vai dizer que quando ela engravida, as coisas começam a mudar. Então, talvez seja já uma sinalização do que, enfim, vai acontecer depois.
as coisas mudam até que o Travis correu até que todo o sinal de civilização tivesse desaparecido. Citação da fala do filme também. Não, e uma coisa que eu queria conversar com vocês é a questão do Paris, Texas. Porque uma das únicas coisas que ele Na tem... cidade de Paris, no Texas. Isso. Uma das únicas coisas que ele tem em posse é a imagem da cidade de Paris, de um terreno que ele comprou na cidade de Paris, no Texas, onde a mãe dele teria engravidado dele, né? Tá. E o Wim Wenders, eu peguei uma entrevista dele, diz que Paris, Texas é quase como um lugar mítico pro Travis. E meio que parece isso, assim, porque é uma raiz, é a raiz que ele não tem, ele procura, enfim, faz parte do passado dele, de alguma maneira, mas é um lugar que ele nunca vai encontrar. Então, eu acho interessante essa questão, né, E tem, assim, eu encontrei em alguns dos textos dizendo que Paris, Texas também reflete a própria relação do diretor europeu com a cultura estadunidense. Então, faz esse jogo também, né, nessa questão do título, né? Sim. Mas eu achei muito, muito interessante. E também a questão da imagem, né? Volta para como o filme está repleto dessa imagem, né? E como também o próprio Wim Wenders vai desconstruindo essas imagens do sonho americano, enfim. Sim, e o filme acaba sendo bastante visual, né? Tem as imagens visuais, mas também essas imagens mentais, como o próprio Paris, Texas, acaba sendo uma imagem mental que a gente cria e depois a gente percebe que, na verdade, é uma fantasia criada pelo próprio Travis, né? Uma memória inventada. A gente cria e desconstrói essa imagem. Exatamente. Assim como a idealização do Travis sobre, enfim, tudo, né, na realidade. E todos aqueles personagens, né? E eu acho que para a gente também discutir um pouco disso, eu acho que um dos pontos, e aí eu vou chamar a Cláudia para o debate, um dos pontos que eu acho muito importante é a terceira parte do filme, né? E quando ele encontra a Jane, porque assim, né? A gente não sabe quem é esse personagem, da onde ele veio, porque inicialmente ele não fala, né? Ele tá mudo, né? Ele vai falar, relatar poucas coisas, né? Pro irmão. E então assim, a gente não sabe qual é a questão, né? E a gente só vai saber no final. O filme todo constrói, pelo menos assim eu entendo, é a minha leitura, nós nos sensibilizando com aquele protagonista, né? A jornada dele. Até chega naquele final ali, quando ele encontra a Jane, e aí conta exatamente o qual houve a separação e por que a relação, enfim. E então eu queria conversar, falar com a Cláudia sobre isso, porque qual é a questão, né? A gente descobre que era uma relação extremamente abusiva. O Travis chegou a amarrar, ele mantinha ela amarrada no fogão. Primeiro ele botou um sino para ela não escapar, porque ele vai revelando que ele conta para ela. Quando ele encontra ela trabalha num peep show, né? Então ele vai relatando até ela se dar conta que ele é o Travis, né? Então ele vai contando a narrativa deles e ele diz que primeiro coloca um sino para ele ouvir se ela vai tentar fugir, porque ela relata que estava querendo fugir daquela vida. E quando ele descobre que ela conseguiu abafar o barulho do sino, ele bota ela no fogão. E aí ela consegue escapar, bota fogo na casa, e escapa com o filho, deixa o filho com os tios e foge. E ele vaga pelo deserto por 4 anos. E aí que eu acho que é um problema do filme, assim, na minha concepção. A maneira como essa história é construída, como nos sensibiliza com a história dele, que é um cara que é um abusador. E, enfim, para mim isso foi um problema, mas eu queria ouvir da Cláudia. Pois é.
A primeira vez que eu assisti o filme, o que me veio foi o privilégio masculino de fugir. Você veja, dentro da nossa sociedade aí que a gente está vivendo hoje, essa realidade do homem fugir e a mulher ficar com as responsabilidades é muito comum. E juntando isso com essa questão das idealizações do Travis, a gente vê que ele, nesse relato que ele faz, isso foi muito interessante de perceber, porque eu assisti a versão do Super 8, né, do vídeo Super 8, com o monólogo do Travis. I knew these two people, they were in love with each other. Passando junto ali. Então você vai vendo aquelas cenas de aventura e alegria, e ele vai falando sobre aquilo, e ele vai contando o que aconteceu na realidade, né? And then one night, she told him that she was pregnant. She was about 3 or 4 months pregnant, and he didn't even know. And then suddenly everything changed. Então, essa idealização se conecta com a fala dele de uma forma muito bonita. Isso está disponível no Criterion do filme. E a gente vê que ele idealizou o relacionamento com ela, ele idealiza ela como pessoa, ele idealiza o relacionamento, ele idealiza a maternidade, a família e, inclusive, a solução para o problema. Quando a coisa sai do controle e que, literalmente, tudo pega fogo, ele foge. Ele corre. Assim, claro que a gente falando individualmente, a gente pode dizer, não, mas a mulher pode fugir também. Mas vamos falar a verdade aí sobre o que a gente vive no dia a dia na sociedade. A mulher, muitas vezes, fica com o filho, fica responsável, cria a criança sozinha, ela não foge, né? As narrativas de homens que fogem são muito mais abundantes, né? Então, isso constitui um privilégio masculino que, na minha leitura, quando eu estava pensando sobre essa representação do homem no sonho americano, eu estava com muito boa vontade com o filme. E aí, quando eu estava pensando, procurando no filme algo de interessante para ele me dar, eu cheguei a essa leitura do homem que não consegue o sucesso do sonho americano. Aí, como vocês falaram, o irmão publicitário. Gente, o que é o sonho americano se não um publicitário, né? E em contraste com o Travis fracassado, que encontrou uma mulher bonita, jovem, mais jovem que ele. E aí ele fala que quando eles viviam só os dois, era tudo festa e aventura. E aí, quando ele descobriu que ela estava grávida, você veja o que nível esse homem está alienado. Ela ficou grávida por 3 meses antes dele descobrir. E aí ele quer fazer à força a família perfeita, né? E aí gente, que absurdo. Eu estava ouvindo, ele usa a palavra cowbell. É um sino de vaca, não é uma sineta, é um sininho. É um sino de pendurar no pescoço da vaca, sabe? Eu achei isso, assim, de uma objetificação absurda. E amarra ela no fogão, o fogão que é na cozinha, lugar de mulher é na cozinha, sabe? Eu fui tomada, assim, por uma avalanche de absurdos. Eu fiquei boca aberta com a história desse homem. E o que eu pensei, de uma maneira positiva, é que o filme, ele traz um ótimo retrato crítico do sonho americano. Então, é tudo fantasia. Paris é a capital do romance, mas Paris, Texas é um deserto.
A mãe dele foi fecundada num lugar infértil. Ele é um homem infértil. Por mais que ele tenha filho, que ele tenha tentado ter uma família, nada deu certo. Ele não põe a mão em nada que dá certo. Ele vai na casa do irmão, ele destrói aquela segurança que a criança estava tendo. Então, a gente consegue viver ali com o Travis, e assim, como mulher, morro de raiva, e como homem ficaria muito triste de chegar a essa conclusão que realmente o que a sociedade pinta para o homem é uma coisa terrível, que tem lá um irmão que vai conseguir fazer, que ele é a exceção, não é o Travis a exceção. Por isso ele é tão silencioso. Se a gente assiste as cenas deletadas do filme, eu até comentei com a Tati que as cenas deletadas não adicionam nada à história. Ela é uma história bem concentrada. As coisas aconteceram no passado, a gente tem registros, a gente tem o contato dele com o irmão, tudo, a gente tem 2 horas de filme, mas ela é concentrada naquela cena do Peep Show onde ele tem um monólogo. E ela está numa posição de vulnerabilidade de novo. E eu acho incrível quando a câmera está pegando do ponto de vista dela para o vidro. Que aí você vê que ela está dentro de um cenário. E é isso que ele fez, é isso que ele procurou a vida toda. E é isso que a sociedade coloca pra gente. São cenários. Mas a gente vê que por trás o que ela tá vendo é aquela parede cheia de espuma expansiva. Né? E isso é, assim, quando eu e a Tati conversamos, a gente concordou que a gente quer saber sobre a Jane. Porque o Travis não tem nada, ele não é nada. O que ele faz é confiar no sonho americano. Mas o sonho americano é uma porcaria. Porém, a gente leu algumas críticas, conversou com alguns homens. Eu acho que é importante a gente destacar que a percepção de homens e mulheres ela pode diferir bastante. Porque nós vivemos em mundos que se cruzam, mas eles não são iguais. Conseguem enxergar em Paris, Texas, uma história de amor. E, inclusive, o Wim Wenders enxerga como uma história de amor. E eu fiquei, gente, isso não é amor, não, é cilada. Sabe, não tem como, sabe, a Jane ama o filho. Amou tanto que deixou com uma família que podia criar ele. Mas agora ela tá deixada com o filho num quarto de hotel. Será que o Travis pagou a conta desse hotel? Porque do jeito que as coisas são, é capaz de ela se colocar em mais confusão ainda. Então, eu fico assim, em uma relação de ambiguidade, porque o filme é visualmente belíssimo. Aquela parte em que ele chega no corredor do Peep Show, a luz muda, e aquilo que vocês estavam falando do foco nos personagens e como essa mudança se dá em termos visuais, aquilo vai junto com o sentimento. Né? Então, o filme é realmente muito bem feito, como artefato, não sei que palavras usar, vocês que são da arte, mas realmente é muito bem feito. Mas quais são as consequências, implicações, resultado das ações? Quem que pode dizer? E eu acho assim que como mulher eu já me vi nessas situações. Né? Agora, quando o próprio diretor se coloca dizendo, olha, é uma história de amor de tirar o fôlego, eu sei que existe uma distância entre o autor e a obra e que depois que a obra sai das mãos do artista, ela toma a forma que quiser, né? A forma que puder tomar nas mãos de quem interpreta. Mas, poxa vida, Wim Wenders.
Eu acho que é importante destacar que nós estamos gravando esse episódio no dia 8 de março, né? Dia Internacional das Mulheres, como se os outros dias não fossem. E uma outra coisa que a Cláudia falou, que eu acho que nesse ano 1 da pandemia, porque já estamos no ano 2, né? Que ficou muito claro é que as mulheres estão pagando um preço muito caro nessa pandemia. Se nós pensarmos naquelas que têm menor poder aquisitivo, que vivem nas periferias, um número significativo dessas mulheres, além de ter a responsabilidade dos filhos, tem a responsabilidade pelos seus idosos. Estão com os filhos em casa, não conseguem trabalhar, tem que cuidar de todo mundo, enfim. A situação da personagem, da Jane, a fuga dela, quer dizer, é mais do que justificada, porque ela foge para dar uma sobreviver, para sobreviver, porque ele ia matar ela e para dar vida para o filho com dignidade, né? Com e pessoas, ela dá. E ele volta e destrói isso. Destrói tudo. Eu queria comentar uma coisa, assim, primeiro. Depois eu vou passar para o Guilherme. Precisamos de mais crítica feminista, e não só, em obras consideradas obra-prima, né, e esse cânone cinematográfico, porque o Paris, Texas não deixa de ser um grande filme e ter todas as qualidades que a gente enumerou aqui, e também ser essa crítica ao sonho americano, porque eu acho que ele faz uma crítica e, enfim, não apaga. Mas, ao mesmo tempo que eu vi lendo e vendo os vídeos ensaios, as pessoas simplesmente não mencionam, como se esse elemento do abuso, e assim, está no texto, está no diálogo, foi relatado. E aí, nos artigos, tu lê, ele abandonou ela. Tipo, onde é que tu viu isso, sabe? Tipo, história de amor. Bom, a história de amor, pra mim, enfim. Então, assim, isso eu gostaria de falar. E eu queria também falar rapidinho da questão do privilégio masculino que a Cláudia comentou. Perfeito, assim. E uma outra questão é o privilégio da decisão. Porque é isso, assim, ele fez a fuga, aí ele voltou. E aí ele decidiu pela vida de todo mundo. Ele tirou o filho do lugar de conforto e afeto, o único, provavelmente, lugar de conforto e afeto que o filho teve pela vida toda, porque vivia num lar em que o pai era um abusador e maltratava a mãe. Ele tira esse menino desse local e aí ele decide que o certo é... Porque aí ele deixa uma fita, porque ele deixa o filho sozinho no hotel ainda, né? Para ir, porque ele vai 2 vezes no Peep Show. Na segunda, ele deixa a fita e dizendo que ele vai tentar se redimir. Só que nessa redenção dele, ele não pode estar presente, ele tem que ir embora. Ele relata, ele diz que ama ele mais do que tudo, mas ele não pode estar ali. Então, a maneira que ele encontrou de se redimir é unir o filho com a mãe. Mas em nenhum momento ele, primeiro, pediu desculpa para alguém, e outra, perguntou para as pessoas envolvidas, né? Enfim, o que elas achavam sobre isso. E aí ele simplesmente vai embora e não tem... E é isso, ele vai embora. Ele continua vagando, ele continua sendo esse homem perdido, mas aí ele não está, claro, na posição, ele já se sente, porque me parece isso, ele já se sente, bom, agora eu resolvi, eu não preciso me punir vagando pelo deserto sem água, porque me parece muito uma trajetória de punição ali no início, não sei se vocês concordam, mas me pareceu assim. E no final não, no final ele já está de boa, já está no carro, já é outra função. E aí ele vai embora para continuar a vagar, como aquele personagem que veio do nada e voltou para qualquer lugar.
Então eu vou deixar, eu acho Vamos que o dar Guilherme voz pro quer. Guilherme, pro único homem do grupo. Vamos lá, gente. Não, só para salientar aquilo que vocês estavam falando da Jane ter deixado o Hunter com o casal, e no começo do filme realmente parece como se ela tivesse abandonado ele, só que claramente ela não abandonou, porque ela se preocupava com ele mensalmente, ela mandava dinheiro para ele, ligava para saber como ele estava, então em nenhum momento aquilo foi um abandono, foi na verdade a maneira que ela encontrou de dar um lar para aquela pro filho dela, como uma forma de amor. E aí talvez esteja a verdadeira história de amor que vocês estavam falando, porque, sério, o próprio Wim Wenders falar que esse filme é uma história de amor é simplesmente bizarro, porque em nenhum momento aparece algo romântico ou nada disso. E segundo, sobre as cores no final do encontro do Hunter com a Jane no hotel, ela tá usando verde e o Travis na rua, ele também tá banhado em verde, né? Tem o verde do neon. Exato, exatamente. E o pôr do sol atrás com o azul e com o vermelho. Então, mostrando que, na verdade, o sonho americano estava quebrado ali. Aquele foi a morte e o enterro do sonho americano da vida perfeita. Na verdade, essa história de amor é de uma mãe com um filho. Nessa entrevista com o jornalista Roger Williamson, que tem na versão do Criterion do filme, o Wim Wenders fala que o grande feito do Travis foi descobrir que o erro foi dele e juntar mãe e filho novamente e abrir mão dessa felicidade em nome da felicidade da Jane e do Hunter. Então, quando a Tati estava falando de afeto, depois o Guilherme também falou de afeto novamente. Numa relação extremamente abusiva, como o próprio Travis relata que a relação era, nunca houve afeto pela Jane. Ele tinha afeto pela fantasia, pela promessa, pela ilusão, mas por ela, nunca vi. E há afeto, sim, na família adotiva e na Jane com o Hunter. Agora, o Travis, ele, o mais, assim, eu digo para minha filha que a ficção existe para que a gente julgue as pessoas sem julgar as pessoas reais, que a gente não pode julgar a vida de ninguém. Então, para isso existe a ficção. O melhor que o Travis podia ter feito era continuar no deserto. Tava tudo certo. Exato. Ele acabou com a felicidade do filho, acabou com aquela estabilidade daquele casal. Sim, porque a vida do irmão... Ele jogou no colo da Jane a responsabilidade pelo filho, sem ela ter condições financeiras. Porque se ela dava aquele dinheiro, provavelmente era o único dinheiro que ela poderia dar. Ela tinha condições de dar, né? Exato, e isso que a Cláudia falou sobre a família adotiva e o afeto, e na verdade ele acabou tirando o Hunter da Anne, né, que era a mãe adotiva e que sofreu muito com isso, e aparece no filme, né, mostra a relação de afeto que realmente eles tinham ali, tipo, ela estava sofrendo horrores quando o Hunter foi embora, então, na verdade ele desestabilizou tudo pela vontade dele. Falasse a palavra-chave. Ele desestabilizou. Desestabiliza tudo, no sentido ruim, porque a gente até pode desestabilizar determinadas situações para que essa situação melhore, mas não. Ele desestabiliza no sentido destrutivo das relações. A gente até pode ficar pensando assim, não, mas depois, no final, eles vão se reencontrar todos com a família adotiva e tal. Mas não é isso que o filme mostra. Mas não é isso que o filme mostra. O filme mostra aquela mãe num piscar de olhos com aquela criança, com uma responsabilidade, e ele indo embora. E retomando o que eu falei no início, o meu problema é exatamente essa construção da narrativa do filme. Porque não é só que... o meu problema não é porque ele é enfim, que está mostrando uma história de alguém que desestabiliza de uma forma negativa, ou que, enfim, tratou, né, a família da maneira que tratou. Mas como o filme lida com
com isso. Sim, alguns se referem à trajetória de um herói, né? Eu vi um vídeo que ela chama, a autora do vídeo chamou de anti-herói. Mas eu acho que o filme, ele quer sensibilizar com a trajetória dele e de mais ninguém. Enquanto que todas as outras pessoas sofrem com a consequência das ações dele, essas pessoas a gente não conhece, a gente não sabe o que... Porque o Wim Wenders, ele poderia até nos ter mostrado uma ligação do gurizinho para a família adotiva. O Wim Wenders se preocupou em simplesmente finalizar a história na trajetória do cara. Ai, cancela o Wim Wenders. É isso, gente. E o cara desestabiliza até a vida do próprio irmão, né? Se a gente parar pra pensar. Tudo, ele desestabiliza tudo. Todo dele, tem que fazer as coisas pra ele porque ele é um incapaz, entre aspas, né? Então, e o filme legitima essa redenção como algo ok. Ele fez o que ele tinha que fazer. Então ele foi embora, tá ok. Esse é o meu problema com o filme. Mas... Porque ninguém queria ele ali. O irmão ficou sabendo que ele voltou, já ficou nervoso. Ninguém chamou ele. Ninguém chamou ele, exato. Não, no que se refere ao sonho americano e à desconstrução, isso é muito Hopper. Né? Porque na obra de Hopper, nos quadros de Hopper, ele não exalta, ele sempre mostra exatamente esse outro lado. Ele faz um trabalho de desconstrução. E até certo ponto o filme faz isso muito bem. Sim, faz. Se a gente analisar sobre uma perspectiva, ele faz isso. Só que a questão toda é esse personagem, é o foco nesse personagem central e é enaltecido, porque tu te compadece dele, boa parte do filme. Quando ele revela a história na segunda vez que ele vai no Peep Show, a primeira coisa que eu pensei, por que eu estou aqui a 1h40 me sensibilizando com este cara? Por que, Senhor? Sabe? E aí fica aquilo, eu queria saber da história da Jane. Eu queria saber como é que ela fez para sobreviver, eu queria saber onde ela mora, eu queria saber detalhes da vida dela, porque ela é a personagem que me interessa. O menininho também. O menininho a gente não sabe pouco da trajetória dele até o pai voltar e desestabilizar toda a vida do menino. Enfim, então é isso, sabe? E a vida do menino, assim, a vida da Jane a gente sabe que não estava exatamente boa. Ela não estava numa situação estável, enfim. Mas o menino, ele até amiguinho na escola ele tinha. Sim. Não aparentava, assim, ter grandes traumas. Ele estava bem. E, estou sentida pelo Hunter, eu fiquei triste. O que eu ia comentar, até quando eu conversei com a Tati durante esses dias antes da gravação, eu pensei muito em imagens que me lembram as fantasias bíblicas, né? Então a gente tem a prostituta, a gente tem a unidade da família, a gente tem o Salvador. E sabe, essa história de que o homem tira a mulher da prostituição. Porque o amor materno acima de tudo. Essas coisas, elas estão enroladas ali na cabeça do Travis. Em parte pelo sonho americano, né? Mas o filme não precisava ficar autorizando isso e repetindo isso. Essa é a parte que mais me incomoda, na verdade. Porque o Travis não tinha condição de ficar ali. Condição, assim, psicossocial de ficar ali. Mas nem para ter uma conversa sobre consentimento, nem para ter um plano, apontar uma saída e largar tudo na mão dela de novo. Ele devia ter deixado ela fugir. Nem para ter uma postura de pai responsável. Ele poderia fazer essa tentativa de encontro com essa mãe, mas não da forma irresponsável como ele faz. Eu fico
Ele totalmente responsável, ele tira o filho da escola, né? Pega dentro de um carro para ir viajar, então, tipo, que pai responsável que faz isso, entende? Desestabiliza toda a rotina do Hunter. Não, e o que ele fez 4 anos no deserto? Quais foram os pensamentos dele? Ele não teve tempo para refletir. Não, ele estava caminhando. Só. 4 anos no deserto. 4 anos. Tempo para ele se dar conta, mas aí ele volta e continua não entendendo isso que a Cláudia falou, a questão do consentimento. Ele não entendeu que toda a trajetória dele com ela, porque desde o início ele já demonstra essa questão do sentimento de posse com ela, né? Que ele diz que ele não aguentava ficar no trabalho, ele se demitia. E aí ele só permaneceu no trabalho porque aí veio a questão da maternidade. Aí é a questão da família. Então aí ele precisava, porque aí seria um pai de família. Então aí ele precisava se manter no trabalho. Só que aí veio a questão do ciúmes, foi para um outro nível, que aí começa outros níveis do abuso. Porque já era abuso. A questão é que o abuso foi, né, escalando, exatamente. O Travis, ele é incapaz de povoar o mundo com os desafios reais. Então ele foge, porque ele não consegue viver ali. Olha, cancelo Wim Wenders. Ai, nós estamos aqui brincando, mas eu acho que, ao acaso, nós acabamos trazendo uma discussão muito pertinente, não só para o dia, mas para uma situação que está posta. Tem a ver com a vida de um número significativo de mulheres. Cláudia já passou por isso, eu já passei por isso, e quantas outras mais. E o que eu fiquei desse filme, pensando no Wim Wenders, no diretor, e na postura dele, né, eu não posso esquecer que o próprio Hopper tinha um tratamento nada elegante, não é elegante, não tinha consideração ao tratar com a sua esposa, né? A esposa dele, a Josefine, sempre, que era pintora, sempre foi uma figura apagada. E ele, o que a gente lê, né, das pessoas sobre a relação deles, ele também não era uma pessoa assim que demonstrava grande respeito às mulheres. E quando a gente pensa nas figuras femininas nos quadros dele, parecem manequins, né, esvaziadas. Então eu fiquei pensando nesses dois homens, no diretor, no Wim Wenders, e no pintor, né, e na relação deles com as mulheres. E na obra do Wim Wenders, o que eu pude ver, realmente a representação dele das mulheres é problemática, assim. Eu vi o Alice nas Cidades e fiquei chocada, assim, com como ele representa a figura ali, porque é a trajetória de um homem com uma menina. Só que essa menina é abandonada pela mãe. Então ele já representa essa mãe, assim, muito louca. Encontrou um cara e um dia deixou a filha com ele e foi fazer o que ela queria fazer, entendeu? E aí... ele passa uma ideia de irresponsabilidade das mulheres. Corrobora... E aí, no Alice nas Cidades, o cara é visto como tipo, esse Lost Man, esse homem perdido do Alice nas Cidades, ele é um cara legal, porque ele assume a responsabilidade da menina, ele leva a menina para a Europa e ele tenta achar com que ela vá para a família, porque aí a menina tem uma avó e ele tenta achar... Acho que o Guilherme viu esse filme, né? Sim, vi. Eu não sei se tu concorda comigo, assim, mas eu achei essa representação da mulher no filme, assim, muito problemática. E aí fiquei, assim, meio chocada, na realidade. Sim, porque isso que tu falou dela abandonar
a filha, ali no primeiro dia, quem é que faz isso, sabe? Isso já mostra que ele criou uma caricatura da mulher para uma coisa totalmente negativa, tipo, expondo a mulher de uma forma totalmente negativa. Porque o homem, no caso do Paris, Texas, a gente sabe que pode fazer esse tipo de coisa, que pega o filho, tira ele da escola e leva ele para uma viagem para ir atrás de alguém. Mas a figura da mulher se tornou uma caricatura de uma certa forma. Tu não concorda, Tati? Ele não tem a mesma simpatia pela mulher. Exatamente. Tipo, Ele é a mulher... entre homem e mulher. Enfim, a gente nem mais sabe dela. A gente sabe da menina, a gente sabe que a menina cria uma relação de afeto com o cara, né, que cuida dela até ela finalmente conseguir encontrar a família. Porque não aparece a cena, mas ele acaba indo na polícia e a polícia acha, né? Eu achei interessante isso que vocês estão falando de outros filmes, porque assistindo essa entrevista com o Wim Wenders, ele diz, o entrevistador pergunta para ele, e considerando todo o filme, você considera esse um filme masculino? E ele fala assim, é uma história sobre o homem, mas a Jane, ela teve a mesma chance no filme que o homem. Da onde? Da onde? Sim, onde é que está essa diferença de julgamento no tratamento dos personagens, né? Acho que vamos ter que cancelar o Wim Wenders. Tivemos o cancelamento dele hoje, gente. Eu vou dizer, assim, que realmente agradeço o MUBI pela oportunidade. Tenho visto os filmes, né, por causa que eles botaram bastante filmes na plataforma. Oi, MUBI, me nota. E aí... Nota a gente, MUBI, por favor. A gente está sempre falando de vocês. Sempre. Mandem pelo menos umas eco bags, alguma coisa. E aí, assim, é uma obra que realmente é um diretor que não me toca, assim, enfim, eu noto várias questões que, enfim, a gente discutiu aqui, né, questões visuais, principalmente, a estética dos filmes do Wim Wenders. É fantástico. Os filmes dele em preto e branco são belíssimos, assim, realmente... E tu consegue acompanhar esses temas que a gente vem discutindo, né? Ele realmente é um interesse que ele, né, persegue ao longo da obra, inclusive nos documentários, né? Que aí é as viagens dele para, né, certos assuntos. Buena Vista eu gosto muito. O Buena Vista. O Pina, né? O Pina é fantástico. Então, talvez ele seja melhor contando uma história verdadeira do que como narrador de uma ficção, assim, porque as ficções dele estão meio contaminadas por um universo um tanto quanto machista. Talvez não cancelar, mas compartimentalizar o Wim Wenders. Exatamente. Aí entra a necessidade de uma crítica enfim, feminista ou com um olhar... Enfim, outras questões a gente pode pensar na questão decolonial, na questão racial, enfim. Eu acho que essas questões elas têm que elas são necessárias, inclusive para ver novas obras, mas para olhar para essas obras validadas pela crítica, premiadas, e não, a gente brinca cancelar, mas não é cancelar. Claro que eu acho que o Paris, Texas tem que ser visto e tem que ser discutido, mas só que, né? A gente tem que abrir espaço para outras discussões e também não ficar validando essa coisa da grande história de amor, que, enfim, não existe, né? Exato, a gente precisa mudar os pontos de vista, né, gente? Parar de ver sempre os filmes pela mesma ótica e começar a ver por outras inúmeras. E não podemos também, eu acho, ficar só engrandecendo a questão estética, a questão visual, que realmente é fantástica. Mas a estética, às vezes, esconde uma discussão muito problemática. E às vezes o cinema europeu tem esse verniz aí, né? Essa pompa,
E que, na realidade, aí tu vai ver em termos ideológicos, às vezes não se diferencia tanto, assim, do cinema americano, assim. Então, eu vejo também às vezes, esse olhar, porque cinema europeu, aí as pessoas, não, porque cinema americano, isso é aquilo. E o cinema europeu, ele pode ser muito bonito visualmente, pode ter toda essa questão estética, mas tem os seus problemas e eles devem ser discutidos, né? Acho que a gente pode fazer uma última rodada com a Cláudia, o Guilherme, para fechar, que já estamos avançando no nosso horário. Eu fiquei pensando sobre o fato desse filme e desse diretor ter bastante fãs homens, né? Se todos os homens se mobilizassem para, a partir desses filmes e também na vida, fazer uma discussão da própria masculinidade, um passo importante já teria sido dado. Então, a gente gostar do filme, aproveitar o filme, entender o filme como uma história de um coração partido, porque ele é uma história de um coração partido. O problema é a forma como o Travis e o filme autorizam você colar esse coração de volta. Para que homens também repensem o seu papel na masculinidade. Isso eu acho que podia ser bem bom. Eu acho que exercer essa coisa da gente poder aproveitar um filme, mas também criticar. Elas podem caminhar juntas, né? A gente gostar de um filme e também criticar ele. Eu acho que é necessário esse exercício e não precisa, assim, a gente ficar se, enfim, romantizando também, idealizando até figuras como esses autores, que acontece muito com esses diretores como Wim Wenders. E, enfim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso que vocês falaram, gente. Em 2021 não tem como a gente ver uma obra, seja ela fílmica, uma pintura, uma fotografia, sem ter um pensamento crítico por trás, né? A gente sempre precisa exercer esse pensamento crítico para conseguir compreender o mundo que está ao nosso redor. E eu acho que é isso. É exatamente isso que a gente busca fazer no Fotografem, né? Perceber as imagens para além da visualidade, né? Que elas nos apresentam a visão. É preciso mergulhar nessa capa visual e pensar um pouco sobre os discursos que estão ali embutidos, né? E é isso que nós estamos tentando também fazer já há algum tempo nesse podcast. E estamos fazendo. Estamos, né? Estabelecendo relações, né? E pensando possíveis nexos entre, inclusive, diferentes linguagens artísticas. Agradeço muito a parceria. Tatiana, Guilherme, a nossa convidada de honra, Cláudia, volte sempre. Essa temporada já está se encaminhando para o final, mas teremos outras discussões virão. Muito obrigada a vocês pela parceria nesse dia tão especial e, de uma certa forma, tão problemático também. Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, gente.